Olá, meus irmãos, graça e paz, estamos aqui para mais um tema. O tema é esse aí: Cristo aboliu os 10 mandamentos. Vamos iniciar agora este tema. Neste momento é um tema polêmico, mas vamos iniciar. Aí está na tela o tema. Graça e paz a todos. Amém? Então queremos dar boas-vindas a todos os irmãos que estiveram no comentário, aqui estiveram no início, né, na abertura, e também no WhatsApp em que estivemos durante essa semana. Caso eu não mencione alguém, eu gostaria de pedir que vocês manifestassem, né, essa vontade de que nós citássemos aqui. Graça e paz a todos. Depois vocês nos digam quem não foi citado aqui. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de pedir a vocês que não se esquecessem de se inscrever lá no YouTube, né? No YouTube, no caso aqui no vídeo do YouTube, e no Facebook também. Não esqueçam de compartilhar a mensagem da graça. Amém? Então, neste vídeo, nós vamos tratar o seguinte. Nós vamos perceber que a sabedoria da graça, ela foi avançando até que o Espírito conduzisse os filhos de Deus, né? Eles estavam debaixo do aio, o mandamento foi perdendo o vigor até que fosse abrogado. Essa mensagem de hoje não é uma mensagem para quem ainda não deixou as coisas de meninos, porque muita gente prefere viver como meninos, né? Debaixo do aio, debaixo de mandamentos. Essa mensagem é para maduros na fé, para os que vão entender. Queremos dizer que os mandamentos não são para justos. Os mandamentos não foram feitos para os justos, mas para os injustos, para aqueles que não estavam ainda justificados em Cristo, né? Então, mandamentos, leis, são feitas para transgressores, para injustos, ok? Mas alguém poderá ficar contrariado, né, com a nossa fala aqui com esse tema, né? Alguns poderiam até falar, mas eu não tenho que amar os outros como a mim mesmo? Alguns poderiam arrazoar, né, criticar esse tema nosso que estamos apresentando. Então alguns poderiam falar, eu não tenho que amar uns aos outros. Eu pergunto, para amar uns aos outros precisa de uma lei dizendo que temos que amar? É aí por aí que a gente vai entender que não estamos debaixo da lei. Então, nós pensamos que não necessariamente precisamos amar aos outros como a nós mesmos no sentido da lei de Moisés, que a lei de Moisés dizia como se deveria amar, né, o seu próximo como a si mesmo. Alguns poderiam ainda, mais uma vez, criticar esse tema nosso, por que estamos colocando. Alguns poderiam dizer, mas o mandamento permanece, né? Alguns poderiam falar que o mandamento permanece, mas se o mandamento permanece, se aquela lei permanece, ela será inútil, pois ninguém está cumprindo conforme dizia como a lei se deveria cumprir. Então, para que servem leis se elas não são cumpridas? Se aquelas leis foram feitas, eram para serem cumpridas na íntegra. Então, os mandamentos dependem de esforços humanos. Então, vamos pensar na seriedade desses pedaços dos mandamentos que foram colocados como o quê? Uma lei para a igreja,
né? Então, na verdade, são pedaços que foram usurpados da lei de Moisés. Não por Paulo, porque Paulo jamais mandou que eles ficassem debaixo da lei. Vamos ver a seriedade daqueles mandamentos que foram abrogados. Amar a Deus com todas as suas forças. Tem uma razão de ser por que foi colocado isso aqui, todas as suas forças. Amar ao próximo como a si mesmo. Ora, amar o próximo conforme a lei, tinha que se cumprir a lei conforme ela dizia. Eu pergunto, para que servem pedaços dos mandamentos abrogados, se nós não podemos obedecê-los na carne, conforme dizia que era para o judeu, enquanto os humanos? Então, para que servem aqueles pedaços de mandamentos, né, que não tem nada a ver com o evangelho? Ninguém no mundo conseguiu cumprir aqueles mandamentos, a não ser Cristo, que quando esteve aqui na carne. Se ninguém cumpriu, nem o iria cumpri-los no corpo, como Cristo cumpriu, qual a finalidade de manter aqueles mandamentos? Perguntamos. Se tornou fraco e inútil, depois que Cristo cumpriu na íntegra toda a lei. Mas o nosso andar precisa ser com a mente de Cristo. Então é com a mente, não dependemos de mandamentos. Acho que está dando para entender. Se nós não estamos debaixo daqueles mandamentos que foram abrogados, saberemos, então, no final deste vídeo, né, a verdade revelada para como agradar a Deus. Saberemos tudo isso no final do vídeo. Amém? Antes de iniciarmos este tema polêmico, que é um tema super polêmico, precisamos lhes informar as razões pelas quais estamos trazendo esse tema. Nós que temos o conhecimento da graça revelada, sabemos que o mesmo Senhor cravou na cruz a cédula que era contra eles, nas suas ordenanças. A cédula era contra eles, nas ordenanças da lei. Vamos ler. E quando vós estáveis mortos nos pecados, quem? Eles estavam mortos nos pecados. E na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, eles foram vivificados, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então todas as ofensas foram perdoadas em Cristo, Colossenses 2,13. Não havendo riscado ou havendo riscado? Havendo riscado a cédula. Que cédula? Toda a lei, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária e atirou do meio de nós. Cravando ou não cravando na cruz? Cravando-a na cruz, Colossenses 2,14. Então vamos fazer a seguinte pergunta. Que cédula o apóstolo dos gentios está tratando nesse texto que lemos? Que cédula? De quem eram as ordenanças? Aquelas ordenanças. Havia outras ordenanças que seriam riscadas? Que seriam cravadas na cruz? Por acaso, quando o apóstolo Paulo trata da cédula que era contra nós, na verdade ele fala contra nós, contra eles, ele estava tratando de qual cédula? Da única cédula que era a lei que foi dada por Deus. Esse texto, ou qualquer texto do Evangelho, quando fala da abrogação da lei dada por Deus ao povo de Israel, por acaso faz secção, tira parte da lei que não teria sido abrogada? Por acaso é isso? Então, abençoados, não estamos aqui com o intuito de trazer um tema que vá confundir as nossas mentes, mas a finalidade é de ter um melhor entendimento do Evangelho que diz que não estamos debaixo da lei. Então o tema pergunta o seguinte: Cristo aboliu os 10 mandamentos? Eu pergunto a todos que estão assistindo, aboliu ou não aboliu? Se falarmos que não foram abolidos, que aquelas ordenanças da lei não foram cravadas na cruz, então nos diga onde está escrito que essa parte da ordenança que dizem que ser o
os 10 mandamentos dados por Moisés, não foi abrogada. Em que parte que disse? Nós que somos guiados pelo Espírito, eu pergunto, que temos o Espírito, precisamos daquelas ordenanças? Eu pergunto. Em lei, aquelas ordenanças em lei que não podiam, de maneira nenhuma, serem violadas, né, sob pena de morte, porque aquelas leis tinham que ser cumpridas na íntegra e não parte. Essa pergunta estamos fazendo para a reflexão de todos nós. Vamos falar sobre os chamados 10 mandamentos. Nós estamos falando aqui que foi criado pelo sistema religioso os chamados 10 mandamentos. Não são 613? É preciso saber que não somente os 10 primeiros mandamentos foi para a casa de Jacó e anunciado aos filhos de Israel. Todos os demais 613 mandamentos foram dados pelo próprio Eterno por intermédio de Moisés. Então, não existiu uma lei à parte, jamais. Não existiu outra lei gravada em pedras chamada 10 mandamentos. Toda a lei foram gravadas em pedras, com letras em pedras. Então, na verdade, são 613 e não somente 10. A secção, a tirada dos chamados 10 mandamentos pelo sistema religioso atual, não existe. É uma doutrina de homens. Precisamos atentar sobre isso. Cristo, nos tempos da sua carne, quando se referia à lei de Moisés, nunca disse que havia os chamados 10 mandamentos como sendo algo à parte. Ora, de onde tiraram isso? Os apóstolos nunca se referiram à lei como sendo os chamados 10 mandamentos algo à parte, jamais. Os chamados 10 mandamentos não tem nada a ver com a igreja, gente. A igreja não está debaixo da lei, até mesmo porque aquela lei foi abolida. Mas alguns poderão falar, não foi abolida? Ué, mas esse tal que afirma isso é maior que Deus? De maneira nenhuma, ele não é maior que Deus. Qualquer afirmação contrária ao Evangelho é doutrina de homens. Então nós podemos dizer que são doutrinas de demônios? Leiamos a verdade agora, que não é o que eu acho, ok? Veja o que está escrito. Pois bem, com efeito, o mandamento anterior é mantido. Não. O que está escrito aqui? O mandamento anterior é abrogado por causa da sua fortaleza ou fraqueza? Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Hebreus 7,18. Pois, olha o que está escrito, a lei, coisa nenhuma aperfeiçoou. A lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Hebreus 7,9. Então, mesmo tendo a lei sido dada por Deus, que alguns falam assim, não, mas a lei foi dada por Deus, mas ela se tornou inútil. Foi dada por Deus, mas o próprio Deus diz que ela se tornou inútil. Vejam, e subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte dizendo, assim falarás à igreja? Não, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Êxodo 19:3. Veja o que está escrito. Agora vamos ler o primeiro mandamento para a igreja? Não, primeiro mandamento para Israel, porque eles dizem que são 10, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono e décimo. Não tem. Primeiro mandamento para Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ora, nós fomos tirados da terra do Egito? Não. Tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 22. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Êxodo 23. Segundo mandamento para Israel. Não farás para ti imagem de escultura. Segundo mandamento. Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo 24. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu
o Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade. Ora, Deus visita a iniquidade? Visitava, né? A iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Êxodo 25. Então vejam a verdade. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então eles tinham que guardar os mandamentos. Êxodo 26. Agora o terceiro mandamento para quem? Para Israel. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 27. Agora o quarto mandamento para quem? Para Israel. Lembra-te do dia do sábado. Alguém quer guardar o sábado aí? Mas tem que ser o sábado de Israel, judaico. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 28. 6 dias trabalharás, disse o Senhor, para a igreja ou Israel? Israel. E farás toda a tua obra. Êxodo 29. Isso aí faz parte dos 10 mandamentos. Tá bom, gente? Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra. Veja o que diz. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Êxodo 20, 10. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, 11. Isso aí era para Israel. Quinto mandamento para a igreja ou para Israel? Para Israel. Honra teu pai e tua mãe. Mas nós não honramos nossa mãe e nosso pai? Honramos, mas dependemos daquela lei? Não. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12. Sexto mandamento para Israel. Não matarás. Êxodo 23. Sétimo mandamento para Israel. Não adulterarás. Êxodo 20, 14. Oitavo mandamento para Israel. Não furtarás. Êxodo 20, 15. Nono mandamento para Israel. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, 16. E esse é o 10º mandamento, agora é o próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20, 17. Falamos 10 até agora, mas tem só 10? Por que disseram que tem 10 mandamentos para a igreja? O resumo desses primeiros mandamentos era o seguinte: ouve, ó igreja. Não. Ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6, 5. O amor pela lei seria demonstrado pelas forças dos judeus, cumprindo a lei. Como que eles deveriam cumprir a lei? Com as suas próprias forças, pela lei. Veja o que está escrito. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6,6. Eles deveriam decorar aquele mandamento, saber o que estava escrito. Deuteronômio 6,6. E as ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6,7. Deuteronômio 6,7. Essa lei era para eles, tinham que fazer isso. Também as atarás por sinal na tua mão, tinha que atar na mão, né? E entre as frontais dos teus olhos. Deuteronômio 6:8. Essa era a maneira de amar a Deus com todas as forças. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que está escrito aqui, ó. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ó, eu tenho que escrever nas minhas portas, né? Naquela lei, isso aí era a forma de amar, do judeu amar a Deus com todas as suas forças. Deuteronômio 6:9. Mas havia outras forças humanas a mais que eram exigidas por Deus aos filhos de Israel. Perguntamos a todos os ouvintes deste vídeo, né? Essa forma de amor exigida por Deus aos de Israel é para a igreja? Eu faço essa pergunta para a reflexão de todos. Óbvio que não.
Essa é a razão de aquelas leis terem sido tornadas inúteis, né? Devido o quê? À carne, né? A continuação do resumo desses primeiros 10 mandamentos também era: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 18. Aqui está escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas não era simplesmente isso aqui, a gente pensar assim: amar, eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Tinha uma maneira de se amar o próximo como a si mesmo, conforme a lei. Eu sou o Senhor, né, diz o Senhor aqui. Levítico 19, 18. Então, nos 8 versos anteriores a esse que nós lemos, estava a regulamentação como se deveria amar o próximo como a si mesmo, né? Conforme a lei. Vamos ler? Leiamos. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19, 10. Então vejam aí, quem tinha vinha não podia o quê? Colher as espigas que caíam. Essa era uma forma de amar o próximo como a si mesmo. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Levítico 19, 11. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 12. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. Levítico 19, 13. Então tinha que pagar antes de amanhecer. Teria que pagar o diarista. Essa era uma forma de amar o próximo como a si mesmo. 19, 13, Levítico. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 14. Não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Levítico 19, 15. Tinha toda uma maneira de amar o próximo como a si mesmo, conforme a lei. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, o povo de Israel. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 16. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Levítico 19, 17. Então nós podemos perceber que esse mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não foi feito para justos, mas para injustos. Eu pergunto, nós somos justos ou injustos? Nós somos justos. Em Cristo estamos com a justiça de Cristo. Então não estamos debaixo da lei. Porque a lei de Moisés foi feita para os injustos. Porque eles precisavam de leis, porque eles eram injustos. Leamos a verdade. Veja o que Paulo fala a Timóteo. Sabemos que a lei é boa. Paulo está falando da lei enquanto naquele contexto da lei que estava sendo observada lá no primeiro século. Sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Essa lei era exigida dos gentios? Não era. Sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Então, teria que ser um judeu circuncidado para estar debaixo daquela lei. É isso que Paulo está falando. 1 Timóteo 1,8. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Então, a lei foi promulgada para os injustos, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios. Alguém na igreja é ímpio para estar debaixo da lei? É a pergunta que a gente faz. Foi feita para ímpios e também pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam pai ou a mãe, para os homicidas. 1 Timóteo 1,9. Por isso que eles tinham que estar observando constantemente aquela lei. 1 Timóteo 1,9.
para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas sodomitas, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe à sã doutrina. 1 Timóteo 1:10. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado, Paulo disse a Timóteo, capítulo 1, versículo 11, aí. Então, o que queremos dizer, meus irmãos, é que a chamada igreja, que não passa de um sistema religioso, o que nós chamamos de igreja hoje em dia, ela estabeleceu, né, os 10 mandamentos como se a igreja estivesse debaixo de uma usurpação de parte da Torá, da lei já abrogada. Mas é óbvio que os mestres da chamada igreja, eles vão dizer que não são leis. Mas por que chamam de 10 mandamentos para a igreja? Tendo em vista que o apóstolo dos gentios, em momento algum, estabeleceu 10 mandamentos para a igreja. Pelo contrário, é óbvio que vão me chamar então de herege por causa disso, né? E vão dizer que eu sou contra a mensagem do evangelho que já está aí há 2000 anos. Então nós vamos esperar até o final do vídeo para a gente ver o que vai acontecer quando o vídeo estiver disponível no YouTube e também no Facebook. Mas alguns desavisados, né, eles dizem que os 10 mandamentos têm que ser observados porque foi dado por Deus. Mas isso é uma mentira. Se for assim, teremos que observar também a circuncisão, uma vez que também foi dada como uma aliança perpétua, né, para os descendentes de Abraão diretamente pelo Eterno. Então Abraão começou a receber aquelas leis de Deus. A circuncisão foi dada diretamente da boca de Deus, mas ela se tornou inútil porque o próprio Cristo, o próprio Deus, diz que ela se tornou inútil, ineficaz. Se tornou maldição quem se coloca debaixo daquela lei. Veja o que disse aqui, né, em Gênesis 17:9. Deus a Abraão, né? De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança. Para Abraão, começou a entregar leis. Tanto você como os seus futuros descendentes, a nação de Israel que iria nascer. Gênesis 17:9. Esta é a minha aliança com você, Abraão, e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino, vejam, olha o que Deus está falando. Entre vocês serão circuncidados na carne. Gênesis 17:10. Vejam a verdade. Terão que fazer essa marca, a circuncisão, que será sinal da aliança entre mim e vocês. Estão percebendo? Gênesis 17:11, né? Da sua geração em diante, veja, ele está falando com Abraão. Deus está falando, né? A lei dada por ele. Todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Gênesis 17:12. Vejam a verdade. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês, né, será uma aliança perpétua, teria que perpetuar até Cristo. Gênesis 17:13. Qualquer do sexo masculino que fosse incircunciso, veja, gentios, né, que não tivesse sido circuncidado, né, qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, ali, na verdade, estava falando dos filhos, dos descendentes de Abraão e não ainda dos gentios. Gênesis 17:14. Então, vamos lembrar que foi cumprida essa parte da lei sobre circuncisão no menino Isaque e também no menino Jesus. Em Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias. Como Deus lhe tinha ordenado, Gênesis 21:4.
Jesus também. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. O nome Jesus. Lucas 22, 21. Então, aquelas leis, elas foram sendo entregues por Deus depois a Moisés, continuaram sendo entregues por Deus a Moisés. Mas veja que a circuncisão foi dada a Abraão antes mesmo da nação. Percebamos que logo que Deus entregou o 10º mandamento, ele prossegue, né, com também o 11º. Ele não parou no 10º, né? Porque muita gente fala, não, os 10 mandamentos, como assim? Tinha mais, né? Ele prosseguiu com o 11º mandamento. Então veja que não há essa doutrina de homens, de que para a igreja há 10 mandamentos. Não tem isso, né? A serem observados, que a gente terá que estar ali observando, decorando aqueles mandamentos, tentando submeter os filhos de Deus a regras, a fim de que fiquem debaixo da tutela humana, da tutela da religião. Vamos ler aqui, ó. Então disse o Senhor a Moisés, agora continuou com Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Êxodo 20, 22. Agora o 11º mandamento que eu falei que continuaria, né? Deus falou com Moisés, o 11º, não parou no 10º. Um altar de terra me farás, sobre ele sacrificarás os teus holocaustos. Alguns vão falar, não, mas isso aí não é para a igreja não, só até o 10º. Ora, a lei era um todo, né? Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Êxodo 20, 24. 12º mandamento para Israel, não é para a igreja, não foi para a igreja. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá esse servo, mas ao sétimo sairá livre de graça. Então, se comprar um servo hebreu, 6 dias servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Êxodo 21, 2. Então, um servo hebreu tinha que no 7º, tá? Sair de graça, né? 13º mandamento para Israel. E se um homem vender a sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Êxodo 21, 7. 14º mandamento para Israel. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Vejam aí o 14º mandamento para Israel. Êxodo 21, 12. Então não parou em 10 mandamentos. Vamos parar por aqui, porque são muitos mandamentos, né? A gente não vai ficar aqui relatando aquelas leis já abrogadas. É muita coisa, né? A lei dada por Deus, gravada com letras em pedra, era ministério de quê? Era ministério da morte. Né? Por que a gente vai colocar os 10 mandamentos para a igreja? Porque se era ministério da morte. Vamos ver o que diz o Evangelho, não o que eu acho. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras, ora, era ministério da morte, né? Veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Então vejam, a glória era transitória, 2 Coríntios 3,7. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Para que a gente vai ficar preocupado com o ministério da morte se já estamos no ministério do Espírito? 2 Coríntios 3,8. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, então aquele ministério da lei era da condenação. A lei era para condenar, né? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. 2 Coríntios 3,9. Porque também o que foi glorificado desta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. 2 Coríntios 3,10. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. 2 Coríntios 3,11. Tendo, pois, tal esperança, veja o que está escrito, tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. 2 Coríntios 13:12. E não somos como Moisés. Ora, nós somos como Moisés, que vamos estabelecer mandamentos para as pessoas cumprirem? Não somos. Que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim,
ou a continuação? O fim ou a continuação? Para o fim daquilo que era transitório. Então a lei, aqueles mandamentos que foram dados por Deus, inclusive esses 10, o que era transitório, era até que Cristo viesse. 2 Coríntios 3,13. Mas os seus sentidos foram endurecidos porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então a lição do Velho Testamento, ensinar 10 mandamentos da lei de Moisés, é uma coisa que já foi o quê? Abolido por Cristo. Não tem que ensinar isso às pessoas. Não, nós temos que observar aqui essas regras aqui, certo? 2 Coríntios 3,14. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Está. Muita gente, quando se coloca debaixo dessa regra, o véu está colocado sobre o coração dele. Porque eles vão falar assim, Messias, você está pregando heresia. Por quê? Porque o véu está levantado sobre o coração deles. 2 Coríntios 3,15. Isso aí Paulo estava falando com eles lá, que estavam debaixo da lei. Mas muita gente hoje se coloca debaixo da lei, se colocam debaixo da lei. Aí o quê? Eles ficam assim escandalizados como quando falamos essa mensagem. Por quê? Por causa do véu da lei, que eles se colocam debaixo da lei, né? Então a lei, ela teria que ser observada como um todo e não parte, certo? Não era somente 10 mandamentos a serem observados. Ora, a igreja vai seccionar, tirar para ela 10 mandamentos? Né? Se tem que se colocar debaixo da lei, então que se coloque debaixo de toda a lei. A religião seccionou os chamados 10 mandamentos, porque eles chamaram de 10 mandamentos como sendo algo à parte. Observe o que dizia Tiago, vamos observar o que dizia Tiago, sobre a lei que era observada mesmo depois da cruz, por falta ainda de um conhecimento da revelação da graça, porque Tiago ainda estava pensando que a lei ainda estava em vigor. Veja o que Tiago falou. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todo. Veja, então, se alguém observasse somente 10 e deixasse de observar os demais, era inútil, porque ele seria culpado de todos os mandamentos que ele não observou. Certo? Tiago 2,10. Veja a seriedade disso. A lei do Espírito, a lei de Espírito da vida, te livrou dos chamados 10 mandamentos. Eu fiz questão de colocar porque a lei de Espírito da vida te livrou da lei da morte e do pecado. É a lei da morte e do pecado. Aqueles 10 mandamentos estavam incluídos na lei da morte e do pecado. Veja o que está escrito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Qual era a lei do pecado e da morte? Eram aqueles 613 mandamentos da lei de Moisés, inclusive os 10 primeiros. Certo? Romanos 8,2. Portanto, que era impossível a lei, veja, era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, a lei se tornou fraca pela carne. Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne, o condenou o pecado. Romanos 8,3. Vejam a verdade. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo a carne é se colocar debaixo da lei. Regras para você cumprir, né, debaixo da lei. Romanos 8,4. Pois os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Se você se inclina para as coisas do Espírito, para que se colocar debaixo de 10 mandamentos? Romanos 8,5. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8,6. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8,7. A lei de Deus qual é? Não são 10 mandamentos, é a lei de Espírito da vida. Romanos 8,7. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se na carne nós tentarmos obedecermos à lei, nos colocarmos, ficarmos colocando debaixo de regra, nós não poderemos jamais agradar a Deus. Romanos 8,8. Vós, porém, não estar na carne, mas no Espírito. Ora, se estamos no Espírito, não estamos debaixo da lei, né? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8,9. Veja o que diz o Evangelho. Então, Jesus, ele nunca disse que havia 10 mandamentos. Em momento algum. Ele nunca disse que havia 10 mandamentos separados. Nem mesmo também seccionou os 2 que ele disse que eram os maiores mandamentos. Jesus não disse que os 2 maiores mandamentos eram a parte da lei. Ele citou como fazendo parte da lei. Então vejam os 2 maiores mandamentos que Jesus falou. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu,
discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, o que ele está falando de todos, né? De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Marcos 12, 28. Veja a pergunta dos doutores da lei. Respondeu Jesus: o mais importante é este. Ouve, ó igreja. Não. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Marcos 12, 29. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos 12, 30. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que este, Jesus disse em Marcos 12, 31. Então, os dois maiores mandamentos, enquanto ainda estava em vigor, foram resumidos em um, no entendimento de Paulo. O resumo dos mandamentos. Vejam que Paulo escreveu aos Gálatas. Pois toda a lei... Paulo está falando de quê? Ele está falando da lei, né? Ou ele está falando do evangelho? Pois toda a lei é lei, né? Se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo está falando da lei. Mas veja o que ele vai dizer mais à frente para a gente entender, porque muita gente não vai conseguir compreender o porquê que eu estou trazendo esta mensagem, esse tema. O andar em espírito substitui o resumo dos mandamentos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente não está debaixo de regra, certo? Por quê? Por quê? Porque o homem carnal, o judeu, morreu. O homem segundo a carne morreu. Nós não nos conhecemos segundo a carne. Porque até o resumo dos mandamentos era mandamento da carne. Quando a lei obrigava a amar o próximo como a si mesmo, era um mandamento para que o homem terreno, o homem carnal, obedecesse. Então, eu pergunto, que lei substituiu toda a lei? Onde todos os homens espirituais estão submissos. Não somente os de Israel, mas também os das demais nações depois. A lei de espírito de vida substituiu toda a lei. Lei de espírito da vida. Não é lei para a carne, mas é uma lei espiritual. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo era uma lei para a carne. Veja o que diz aqui, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 2. Amarás o teu próximo como a ti mesmo era a lei do pecado e da morte. E por quê? Não sou eu que estou falando, é o Evangelho, é quem diz. Porque quem não amava o próximo como a si mesmo, será que alguém consegue amar o próximo como a si mesmo? Teria que morrer. Quem não amasse o próximo como a si mesmo, teria que morrer. Por isso que era a lei do pecado e da morte. Veja o que está escrito em Êxodo, capítulo 21, 12. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Veja como a lei que exigia amar o próximo como a si mesmo, dizia que tinha que morrer quem não cumprisse. Êxodo 21, 12. Porém, se não lhe armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Êxodo 21, 13. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o, a traição tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Êxodo 21, 14. O que ferir seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Êxodo 21, 15. E quem raptar um homem e o vender ou for achado na sua mão, certamente será morto. Êxodo 21, 16. E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Vejam. Êxodo 21, 17. E se dois homens pelejarem ferindo-se um ao outro, com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, Êxodo 21, 18, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Êxodo 21, 19.
Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Êxodo 21:20. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Êxodo 21:21. Se alguns homens pelejarem, né, e um ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem os juízes. Êxodo 21:22. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Êxodo 21:23. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará livre pelo seu olho. Êxodo 21:26. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente. E se algum boi escornear um homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado. Certamente a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Êxodo ainda 21. Mas se o boi dantes era escorneador e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando o homem ou a mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Veja o que era amar o seu próximo como a si mesmo. Teria que cumprir na íntegra. Eu pergunto a quem interessar: para que servem leis inúteis para não serem cumpridas? A pergunta que a gente faz. Essa é a razão de não existir lei para nós que não andamos segundo a carne, não somos judeus. Nem um resumo da lei que Paulo falou no tempo em que a lei ainda era observada. Leamos o que Paulo escreveu. Porque toda lei, Paulo está falando da lei, né? Se cumpre numa só palavra, nesta. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, Gálatas 5:14. Veja o que Paulo está falando. Essa é a verdade, Gálatas 5:14. Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, e vede, não vos consumais também uns aos outros, Gálatas 5:15. Digo, porém, veja, Paulo falou o quê? Toda a lei se resumia a amarás teu próximo como a ti mesmo. Digo, porém, aí ele fala, diz, porém, para a igreja. Ele estava falando da lei antes, agora digo, porém, para a igreja. Andar em espírito não é mais obedecer regras. Andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Precisa de lei para quem anda em espírito? Não. Não precisa de lei. Gálatas 5:16. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Gálatas 5:17. E se sois guiados pelo espírito? Ora, gente, nós não somos guiados pelo espírito? Não é isso que diz o evangelho? E se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei. Olha o que está escrito. Estamos debaixo da lei? 10 mandamentos? Não, Gálatas 5:18. Mas o fruto do Espírito é fruto da lei ou do Espírito? Do Espírito, né? O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. Veja a verdade do Evangelho. Fruto do Espírito não é de obediência a regras. Contra estas coisas, há lei ou não há lei? Eu pergunto para a nossa reflexão agora. Há lei ou não há lei? Na verdade, não há lei, né? Então, contra essas coisas, não há lei. Não tem necessidade de ter regras para a igreja, 10 mandamentos, certo? Gálatas 5:22. Eu pergunto mais uma vez, há lei ou não há lei? Para a reflexão de todos. Não há lei, né? Então, agradecemos a todos. Estamos aqui, mais uma vez, encerrando um vídeo e pedimos que vocês não esqueçam de compartilhar a mensagem com seus amigos. Até o próximo vídeo. Até breve, gente.